Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar a aula. Essa aula ainda faz parte das aulas 12 e 13, tá? Do setor B. Nós estamos aí dentro do assunto do mundo da microbiologia. Então, semana passada nós estudamos as bactérias, né? Estudamos estrutura, estudamos variabilidade, mecanismos de variabilidade genética, estudamos processo de divisão bacteriana, estudamos importância das bactérias, né? E aí, hoje, a gente vai começar a estudar sobre vírus. Olha que legal, gente. E aí, ainda vai ficar faltando desta aula a parte de bacteriose e a parte de virose, tá? E a próxima aula a gente vai fazer um especial sobre o coronavírus, ok? Então vamos lá. O que são vírus? Quando a gente fala assim, qual que é o conceito de vírus? O que vem na cabeça de vocês? Como que eu defino? Como que eu caracterizo um vírus? A palavra vírus, esse nome ele foi dado na década de 30, em 1930, e vírus significa veneno, tá? Mas até então não se sabia exatamente como que era um vírus. E aí muita coisa aconteceu e hoje em dia a gente tem um conceito mais complexo e a gente entende melhor o mecanismo no qual eles se reproduzem dentro da célula. Então vamos lá, vamos falar de vírus. Primeira questão que todo mundo se pergunta é: ser ou não ser? Eis a questão. Os vírus são organismos vivos ou não? Os vírus não são organismos vivos. Essa questão ela foi levantada em 1980 com a grande melhoria, aperfeiçoamento da microscopia eletrônica, onde se pôde observar melhor a estrutura viral. E aí começou a questão: é ser vivo? Não é ser vivo? O que faz ele ser caracterizado como ser vivo ou ele ser caracterizado como não sendo um ser vivo? O que eu digo para vocês hoje é que essa questão não importa muito. O que importa é a gente saber se ele for vivo, como que eu justifico, e se ele não for vivo, como que eu justifico. É isso que importa, tá bom? Então vamos lá. Me dá um conceito de vírus. Bom, é uma partícula, uma estrutura extremamente pequena, infecciosa, e só vai se reproduzir se infectar alguma célula hospedeira, né? Esse é um conceito amplo, um conceito geral. Vamos falar mais das características dos vírus para a gente entender melhor sobre esses organismos, ok? Então, qual que é o tamanho de um vírus? Gente, olha só essa imagem. Eu tenho uma célula, um linfócito, eu tenho outra célula, uma hemácia, eu tenho uma bactéria e eu tenho um vírus de HIV que tem mais ou menos 100 nanômetros. Então, aqui eu tenho uma proporção de tamanho para eu ter noção. Então, são partículas não, são estruturas extremamente pequenas. Os vírus variam de um tamanho de 20 a 300 nanômetros. E é só possível visualizar uma estrutura viral, um vírus, se for no microscópio eletrônico, tá? Ok? Pra vocês terem noção, um nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Então, é muito pequeno, né? É uma estrutura minúscula, ok? Pra vocês terem noção, é menor do que um ribossomo que tem dentro da célula. Olha a comparação, para vocês verem, ok? E mais que eu posso falar de vírus? Vamos falar de características gerais dos vírus. O que eu posso dizer em relação a eles? Primeira coisa, são acelulares, então não possuem célula, ok? O conceito que eu conheço de célula, célula eucariota, célula procariota, eles não têm essa estrutura celular. Eles também são agentes infecciosos microbiológicos, é um conceito que eu dou, ok? Porque eles infectam alguma célula de algum hospedeiro e eles promovem doenças, eles mudam a estrutura daquela célula, então eles são agentes infecciosos, ok? E mais, eles não possuem metabolismo próprio, eles usam todo o arsenal, todo o equipamento microbiológico, molecular da célula na qual eles estão hospedando, tá?
Eles também são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só se reproduzem se eles estiverem dentro de uma célula e se eles usarem aquele mecanismo, aquele maquinário daquela célula, aí sim eles vão se reproduzir, ok? E mais? Eles têm uma diversidade enorme de vírus, eles têm diferentes formatos, diferentes estruturas, têm diferentes tipos de genoma e eles também infectam diferentes hospedeiros. Existem vírus capazes de infectar qualquer organismo celular, seja ele uma célula, um protozoário, um fungo, um animal, um vegetal, todos os organismos que possuem célula são infectados, servem de hospedeiro para algum tipo de vírus, ok? E último, como células, as células dos seres vivos, assim como elas, os vírus possuem variações genéticas e eles podem evoluir. O que eu estou dizendo, gente? Nesse processo de replicação viral, em que dentro de uma célula ocorre a cópia de vários vírus ali dentro, ocorre a multiplicação viral, esse processo de replicação do material genético é passível de erro. Então, é possível ocorrer mutação. E é essa mutação viral que dá a ele uma grande variabilidade genética, certo? Essa variação, essa mutação, que, por exemplo, faz com que todo ano tenha que tomar a vacina da gripe, porque aqueles vírus são passíveis de sofrerem mutação. Vamos falar mais a respeito disso, tá? E aqui a gente volta àquela questão. Os vírus são organismos vivos ou eles não são organismos vivos? Bom, para eu dizer que eles são, eu tenho que basear em algumas características. Que características são essas, gente? É a capacidade dele se reproduzir, mesmo que usando o maquinário da célula. Ele é capaz de sofrer mutação. Isso gera uma variabilidade genética. Essas são características que eu posso dizer que são seres vivos. E que eu posso dizer que não são seres vivos? Em que eu me justifico? Justifico no fato deles serem acelulares, então aquele conceito de célula não serve para eles, o conceito de ser vivo, baseado que todo ser vivo é formado por uma ou mais células, eles são acelulares, e segundo, eles não têm um metabolismo próprio, então eles dependem do maquinário celular. Então, eu tenho dois grupos de características, uma posso dizer que são seres vivos, a outra eu posso dizer que não são. Ok? Tranquilo? É isso que importa, tá? Bom, outra coisa importante aqui, gente, a gente observar quais são as diferenças entre um vírus e bactérias. Então, aqui eu tenho bactérias, deixa eu botar um ponteiro aqui. Eu tenho bactérias que têm uma estrutura maior, que são formadas por células, tem um material genético aqui disperso no citoplasma. Esse material genético, ele tem genes suficientes para informações para produzir toda a outra bactéria. Elas são capazes de se reproduzir, elas não dependem de outros organismos para que ela faça o processo de reprodução, né? Divisão binária, ou bipartição, ou cisparidade. É o mesmo nome para vários nomes para o mesmo processo. Ela tem outras estruturas, por exemplo, ribossomo, ela tem membrana plasmática, ela pode ter parede bacteriana, ela pode ter flagelo, ela pode ter cílios ou pile, ela pode ter um monte de coisa, né? Diferente de um vírus. O vírus, ele é formado basicamente por material genético e proteína. Todos os vírus têm material genético e proteína. Alguns vírus têm um envelope de lipídios, outros não, ok? Um é celular, o outro é acelular. Os vírus são parasitas obrigatórios, as bactérias não necessariamente, né? Então, eu tenho diferenças cruciais, ok? Só lembrando aqui, a aula de bactérias está disponível lá no Plural, então, quem não assistiu ainda, volta lá, assiste.
anota, tira dúvida comigo, estou à disposição de vocês, ok? É importante que vocês não percam o fio da meada aí nessa história de quarentena, tá bom? O que mais, gente? Bom, os vírus também têm uma grande diversidade de tamanho, de forma, tem milhares de vírus, tá? Olha só essa imagem aqui. Eu tenho vírus redondos, vírus quadradinhos, eu tenho vírus, tudo que é formato e tamanhos, tá? Tem até, olha só o vírus da ebola, como é que ele é diferente, ok? Tem muitas estruturas virais, ainda vamos falar um pouquinho disso, ok? O que mais, gente? Vamos falar especificamente como que é a estrutura de um vírus, ou seja, como que ele é constituído, como que ele é o formato dele, isso é muito importante, tá? Bom, então olha essa imagem aqui, aqui eu tenho um vírus completinho, típico, tá? E eu tenho aqui, que primeira coisa que eu tenho? Eu tenho material genético dentro dele. Esse material genético, ele pode ser DNA ou ele pode ser RNA. E ele está aqui dobrado dentro de uma estrutura proteica que eu chamo de capsídio. Essa cápsula proteica é formada por proteínas estruturais, ok? E os genes que contêm assim, a informação para que essas proteínas sejam produzidas e vão formar o capsídio dele, estão nesse material genético, tá? Quando ele entra dentro de uma célula, ele usa essa informação do material genético para que proteínas sejam sintetizadas. Essas proteínas que formam, por exemplo, o capsídio, ok? Então, os vírus, eles têm dois grupos de proteínas. Eles têm proteínas que são estruturais, que vão formar essa cápsula proteica, que eu chamo de capsídio, e que vão dar forma para o vírus, que vão proteger aquele material genético do vírus. E eu também tenho outras proteínas, que são proteínas que podem ser, por exemplo, infecciosas. Existem proteínas que ficam agregadas, ficam presas no meu envelope de lipídio e que atuam como proteínas que causam infecção ou que, por exemplo, facilitam a entrada dentro de alguma célula hospedeira. Algumas proteínas infecciosas, elas são reconhecidas por receptores na membrana plasmática de células hospedeiras que facilita a entrada daquele vírus dentro de uma determinada célula. Um exemplo é o vírus do o coronavírus. Ele tem no envelope lipídico dele proteínas, que eu chamo de proteínas spike ou proteínas S, que são reconhecidas por receptores de membranas das nossas células hospedeiras, que facilitam com que ele entre dentro das nossas células, tá? Mas isso é cenas para os próximos capítulos, ok? E a gente também tem, olha lá, alguns vírus, os envelopes lipídios. Esses vírus que possuem esse envelope fosfolipídico em volta do capsídio são chamados de vírus envelopados, mas não são todos que têm. E sabe qual é uma notícia muito interessante? É que este envelope de fosfolipídio, ele é oriundo da célula hospedeira no qual estava aquele vírus. O vírus mesmo, o material genético dele, ele não contém essa informação para fazer os seus próprios lipídios, tá? Ele pega a membrana fosfolipídica que já está pronta de alguma célula no qual ele utilizou para se reproduzir, ok? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essas estruturas. Então, vamos falar do capsídio. Esses capsídios, olha só que interessante, gente. Eles são formados por várias moléculas de proteínas que se juntam e formam ele todo, o capsídio. Cada uma dessas partes aqui, ó, ela é uma estrutura que eu chamo de capsômero. Então, é uma estrutura e vários capsômeros formam o capsídio, tá? Ok? Olha lá. Olha só. Gente, dá para ver direitinho todo o capsídio e os capsômeros que estão formando esse capsídio, ok?
Se você fizer uma analogia, olha lá, capsômero, com uma bola de futebol, a gente observa que uma bola de futebol ela é formada por hexágonos e por pentágonos, tá vendo? Cada uma dessas partes são capsômeros e a bola inteira é um capsídeo, ok? Qual que é a importância desses capsídeos? Eles dão estrutura para o vírus, tá? Eles protegem o material genético que tem dentro do vírus. E todos os vírus têm esse capsídeo. Esse capsídeo também, ele vai dar o formato, a forma, essa proteína estrutural que forma ele. Então, ele vai ter vários formatos. Eu tenho formatos icosaédricos, formatos filamentosos, né? Como eu tinha mostrado aquele vírus do Ebola. Eu tenho formatos complexos, por exemplo, esse aqui, olha que legal esse. Ele parece um robozinho. Cabeça, aqui tem um corpinho e tem uma cauda, tá vendo? Ele é um bacteriófago, ele é um vírus que contamina bactérias. Especificamente sobre eles, a gente vai falar bastante, tá? Bom, e o envelope viral, gente? Esse envelope viral, que eu já disse para vocês, que não são todos os vírus que tem, existem vírus envelopados, como é o caso do corona, existem vírus que não são envelopados. E o que é importante vocês saberem? Que os vírus, eles não fornecem as instruções para formar esse envelope de lipídios. Esses envelopes de lipídios são formados na membrana da célula hospedeira, ok? Beleza? E nesse envelope de lipídios estão incrustadas proteínas, aquelas proteínas que eu tinha dito que são proteínas infecciosas. E o vírus é que determina que proteínas que vão ficar aqui. Essas proteínas infecciosas, a informação genética para a síntese delas, o vírus também leva no material genético dele, ok? Em relação ao envelope, tem duas informações que são muito importantes. Primeiro, aqueles organismos, aqueles vírus que são envelopados, quando esse envelope ele é destruído, o vírus ele fica inviabilizado, ele morre, né? Ele perde a sua capacidade de infectar novas células. Então, isso é a nosso favor. Por exemplo, o coronavírus é um vírus envelopado em que água e sabão consegue destruir envelope de lipídios e aí você mata aquele vírus, tá? Por outro lado, os vírus que são envelopados, eles têm proteínas incrustadas neles e são reconhecidas por receptores que ficam na membrana das células hospedeiras e facilita que aquele vírus seja englobado, seja endocitado pela célula hospedeira. Então, embora ele tenha uma facilidade da gente combatê-lo, né, lavando as mãos, por exemplo, ele também tem uma capacidade de penetração na célula hospedeira maior, ok? Bom, e os genomas virais? Bom, aqui a gente tem uma diversidade de genomas muito grande, tá? Quais são os tipos de materiais genéticos que existem? Tem o DNA e tem o RNA, certo? Bom, os vírus também são, ou eles são formados por DNA, ou eles são formados por RNA. Para aí? Olha só, os vírus que são formados por DNA, esse DNA pode estar disposto numa fita simples. Talvez não seja uma fita dupla. Por exemplo, parvovírus, que transmite a doença chamada parvovirose, é um vírus de DNA de fita simples. De DNA de fita dupla, por exemplo, herpes, ok? Bom, e formado pelas moléculas de DNA? Agora complica um pouquinho. Eu tenho 3 tipos principais aí de vírus que são formados pelo material genético RNA. O primeiro, que eu chamo de fita positiva. Nesse caso, aqueles vírus que possuem uma fita única de RNA positivo, esse RNA ele é lido automaticamente lá dentro da célula. Então, o que acontece, gente? Ele funciona exatamente como a molécula de um RNA mensageiro. O vírus penetra na célula, engana a célula,
ela pega aquela fita positiva dele e ela já automaticamente começa a traduzir em proteínas virais, ok? Então, isso é o processo mais rápido, automático. Por exemplo, quem tem fita positiva? A dengue, o Covid, ok? E também existem aqueles vírus que são formados pela fita de RNA negativa. Nesse caso, olha só, eu tenho a fita negativa. Primeiro, precisa a fita negativa servir de molde para sintetizar uma fita positiva. A partir do momento que eu tenho uma fita positiva lá dentro da minha célula, essa fita positiva é que vai ser traduzida em proteína, ok? Então, sempre primeiro vai ser uma fita positiva. Quando já é uma fita positiva, ela é naturalmente lida sintetizando proteínas. Quando o vírus não tem essa fita positiva, ele tem uma fita negativa, ela é espelhada, ela serve de molde para se formar uma fita positiva e aí sim ser traduzido em proteínas, ok? Que exemplo que eu tenho de vírus formados por RNA de fita negativa? Sarampo, o vírus da raiva, ok? Parou por aí? Não, a gente tem um outro grupo que são os retrovírus. Os retrovírus são vírus formados por moléculas de RNA, no qual, quando eles penetram nas células, esse RNA precisa ser feito um DNA. Então, ocorre um processo de transcrição reversa. Ele usa uma proteína que ele tem chamado transcriptase reversa. Exemplo, o vírus do HIV, tá? Que pode vir a desencadear a AIDS, ok? Sobre especificamente esse aqui, a gente vai falar na próxima aula. Inclusive, a gente vai detalhar esse processo de replicação, de reprodução do vírus do HIV, ok? Só deixando claro mais uma informação para vocês, é que nenhum vírus contém DNA e RNA simultaneamente. Ah, mas eu ouvi o fulaninho, o professor falou que existe um vírus que se chama citomegalovírus que tem os dois. Olha só, gente, em 2003 foi publicado um artigo dizendo que os citomegalovírus, que é um grupo de vírus, tinham os dois, tanto DNA quanto RNA. Mas aí, eles viram que eles cometeram um erro, que na verdade ele não tem os dois, tá? Os citomegalovírus, eles têm o DNA. Em alguns momentos, no momento em que ele lá penetrou na célula, ainda dentro do capsídeo, esse RNA, ele vai ser transcrito, esse DNA, ele vai ser transcrito em RNA. E aí a pesquisa pegou bem no momento em que estavam os dois lá, o DNA e o RNA. E aí foi publicado esse artigo. Hoje em dia a gente sabe que o citomegalovírus, ele contém DNA, ok? Então, até agora a ciência muda o tempo todo, mas até agora a gente afirma o seguinte: os vírus são formados ou por DNA ou por RNA, beleza? Se eu estiver falando muito rápido, para o vídeo, pausa, volta, assiste de novo, ok? Bom, então vamos lá. Agora a gente vai falar o seguinte: quais são os mecanismos pelo qual os vírus são capazes de entrar na sua célula hospedeira? Como que eles fazem isso? Eles entram na célula através de 3 processos distintos. Esses 3 processos, eles vão variar de acordo com o tipo de vírus, tá? Então, existem vírus, por exemplo, o bacteriófago, que é um vírus que contamina bactérias, e ele não entra dentro da célula. O que ele faz? Ele injeta o material genético que está aqui dentro do capsídeo para dentro do citoplasma da célula. Ele injeta mesmo, igual uma injeção, tá? Tem um videozinho que eu coloquei aqui para vocês verem do momento em que isso ocorre. É muito legal, tá? Então, esse é um dos mecanismos. E eu tenho outros 2 mecanismos. Eu tenho vírus que são envelopados, olha lá, em que eles fazem um processo de fusão na membrana. Então, o envelope do vírus encosta na membrana do hospedeiro, na membrana fosfolipídica,
e ela tem uma afinidade lipídica, e aí encosta e ele consegue penetrar. Então, isso se chama fusão na membrana, ok? Os vírus que são envelopados, eles também podem entrar por um processo de endocitose. Olha lá, ele encosta nessa membrana plasmática. Aqui existem proteínas incrustadas, que são proteínas receptoras, e aí ele se ajusta aqui nessa membrana, e a membrana começa a fazer um processo de invaginação, que eu chamo de endocitose. A gente já estudou, a gente não, mas vocês já estudaram em outros anos processos de endocitose. Lembra que tem pinocitose, fagocitose? É exatamente a mesma coisa, tá? Então, eles entram através desse processo de endocitose. Esse terceiro processo aqui, ó, pode acontecer com vírus que são envelopados e também com vírus não envelopados. Nesse caso, a célula reconhece algumas proteínas que formam o capsídeo e permite a entrada do vírus dentro da célula, ok? O coronavírus é um vírus envelopado que entra por este processo de endocitose. Tá certo? Tranquilo até aqui? Estão entendendo? Bom, uma vez dentro da célula, o que acontece? Acontece o processo de replicação do genoma e o processo de expressão genética. Lembra que eu falei para vocês? Os vírus, eles são formados por dois componentes básicos, o material genético e a proteína, certo? Então, a partir do momento que esse vírus entra dentro da célula, o que a célula precisa fazer? A célula usa a informação do material genético do vírus para produzir proteínas que vão formar o capsídeo dele, proteínas que são infecciosas, certo? E ela usa também esse material genético para fazer expressão genética e formar cópias do material genético dele. Uma vez que está pronto as proteínas e o material genético, ele é empacotado e ele é expelido dentro da célula. Se nesse momento que ele é exocitado da célula, esse vírus ele é envelopado, parte da membrana plasmática daquela célula vai junto com ele. Se ele não é envelopado, ele vai ser expelido ou a célula vai se rebentar, vai ocorrer uma lise celular e milhares de cópias daqueles vírus vão sair de dentro daquela célula, ok? Então, esse processo de replicação do genoma e processo de expressão genética, em que ocorre a síntese de proteínas. Olha lá, o genoma viral é copiado e seus genes são expressos para produzir proteínas virais, ok? E o que ocorre em seguida? Ocorre a saída do vírus. Então, como é que o vírus sai da célula? Existem 3 processos no qual os vírus saem da célula. Pelo processo de rompimento celular, que a gente chama de lise, que é, por exemplo, o caso dos bacteriófagos, tá? Eles se reproduzem dentro da célula, reproduzem, fazem tantas cópias do vírus que a célula não aguenta e explode. Então, é o caso de lise. Ele também pode ser exocitado pelo complexo de Golgi, complexo golgiense, ok? Então, o vírus, ele é levado até o Golgi coloca ele dentro de vesículas e expele ele para fora. Esse processo, por exemplo, através do Golgi, é o caso do coronavírus, tá? Ou então por brotamento, ele se aproxima aqui da membrana, pela parte interna, e naturalmente a membrana se solta e ele sai aqui, ok? Beleza, gente? Geralmente, os processos de exocitose e de brotamento dizem respeito a vírus que carregam a membrana plasmática, ou seja, a vírus envelopados, tá? Bom, então, eu já entendi como que o vírus entra, como que ocorre o processo de replicação do material genético e de expressão genética para formar as proteínas, e eu também vi os processos pelos quais os vírus podem sair. Minha galinha, gente. Os vírus podem sair da célula hospedeira. Então, se a gente juntar todas essas informações, eu vou ter o ciclo de vida de um vírus,
Então, acompanhe aqui comigo, gente. Eu tenho uma célula, tá? Eu tenho aqui um vírus. Esse vírus, ele tem uma proteína receptora, ele foi reconhecido pela membrana da célula hospedeira, e a célula hospedeira está promovendo a entrada desse vírus, que neste caso está ocorrendo por endocitose, certo? Bom, uma vez aqui dentro, ocorre a separação e a saída do material genético. Esse material genético pode ser DNA ou pode ser RNA. Pode ser RNA fita positiva ou pode ser RNA fita negativa. Esse material genético é replicado e muitas cópias dele são produzidas pela célula, ok? As enzimas de replicação, RNA polimerase, né? Se for RNA, DNA polimerase, são todas as enzimas da própria célula, tá? E eu tenho também a produção de proteínas virais. Essas proteínas são produzidas a partir da informação contida no material genético do vírus. Essas proteínas virais podem ser estruturais, que vão formar o capsídeo, ou pode ser não estruturais, tá? Podem ser, por exemplo, algumas enzimas. Tem umas enzimas que se chamam replicase, que ficam lá dentro do capsídeo, junto com o material genético, tá? Podem ser aquelas proteínas infecciosas também. E aí, esse processo aqui de expressão do material genético, através da síntese de proteína, são feitas por todo o maquinário também, ok? Ele utiliza, inclusive, os ribossomos da célula hospedeira. Pode ser produzida por ribossomos soltos no citoplasma ou até por ribossomos que estão agregados lá no retículo endoplasmático, tá? Que vai ser o retículo endoplasmático rugoso. E aí, junta-se essas duas partes, o material genético mais as proteínas, e juntou, e eu chamo essa terceira, essa quarta parte de montagem. Os vírus são montados e eles são liberados para fora da célula, ok? Só recordando aqui, a forma como os vírus saem da célula pode ser por lise celular, pelo rompimento da célula, pode ser pelo processo de exocitose, em que o complexo de Golgi exocita aquelas vesículas de vírus para fora da célula, ou pode ser também por brotamento, ok? Beleza? Bom, e aí, gente, aqui tem uma informação que é famosa de cair em prova, que é o ciclo do bacteriófago. Esse ciclo, ele está bem especificado aí na página 455, item 11, ciclos do bacteriófago. Pensa o seguinte, gente, deixa eu mostrar uma outra imagem, essa aqui. É facinho de entender, olha só. Acompanha comigo aqui. Eu tenho aqui uma bactéria, tá? E eu tenho aqui um vírus. Esse vírus é aquele bacteriófago que parece um robozinho, parece uma maquininha. O que ele vai fazer? Ele vai encostar na parede bacteriana e ele vai injetar aqui, ó, o material genético dele dentro do citoplasma desta bactéria. Uma vez o material genético, que nesse caso é um DNA, tá, do bacteriófago, o DNA está dentro do citoplasma, ele pode usar esse material para produzir milhares de cópias de bacteriófago, exatamente como a gente estava falando anteriormente ali naquele ciclo de vida. E aí ele produz milhares de bacteriófagos, produz tantos que a célula não aguenta e a célula explode. A partir do momento que ela se rompe, ela morre, e milhares de outros bacteriófagos estão lá dispersos no meio, ok? Então, eu estou mostrando eu estou descrevendo o ciclo de replicação viral, de multiplicação viral, em que um vírus penetra e vai dar origem a milhares de vírus. Este ciclo, onde ocorre isso, eu chamo de ciclo lítico, tá?
Bom, além dele ser capaz de acontecer isso, pode acontecer um outro caminho. Que caminho é esse? Ocorre da seguinte forma, gente. Vamos voltar aqui. Bom, eu tenho a bactéria, tenho o bacteriófago, tenho o material genético que foi injetado aqui dentro do citoplasma da bactéria, certo? E aí, em vez dele usar essa informação do material genético para produzir um monte de vírus e fazer o ciclo lítico, ele vai fazer outra coisa. Aquela bactéria, ela vai incorporar, presta atenção nisso, ela vai incorporar o material genético, o DNA do vírus, no próprio DNA dela, dessa bactéria. Então, olha lá, entrou agora o material genético dentro do cromossomo da bactéria. Uma vez incorporado esse material genético na bactéria, toda vez que essa bactéria se dividir, onde uma bactéria formam duas outras pelo processo de divisão binária, né? Ela vai produzir cópias de DNA iguais, cópias de DNA que contém aqui dentro o vírus inteirinho do bacteriófago, certo? E aí, ela pode fazer isso por inúmeras gerações, levando aquele material genético daquele vírus por toda vez que ela se replicar, que ela se dividir, essa bactéria. Esse processo aqui, em que o material genético do vírus é incorporado e ele vai ser replicado toda vez que o DNA da bactéria for replicado, eu chamo de ciclo lisogênico, ok? E aí, tá lá a bacteriazinha feliz da vida, tranquila lá, acabou de ser produzida, né, no processo de divisão lá e tal. Aí, de repente, pode ser que o do bacteriófago saia do DNA dela e essa célula, essa bactéria, venha para o ciclo lítico. Ou seja, ele se solta do DNA e ele entra em ação. E aí ele rapidamente começa a usar o maquinário da bactéria para produzir bacteriófagos e aí entra no ciclo lítico. Entenderam? Então eu tenho nos ciclos do bacteriófago dois ciclos. O ciclo lítico, no qual ocorre uma intensa produção de vírus, esses vírus rompem a bactéria e se espalham, e eu também tenho outro percurso, que é o ciclo lisogênico, no qual o material genético do vírus é incorporado no cromossomo bacteriano e fica ali, presente ali na bactéria, e aí uma bactéria forma duas, duas forma quatro, quatro forma oito, e todas vão ter o material genético do vírus. Tranquilo? Agora a gente pode voltar no slide anterior e dar o conceito desses dois ciclos. Então, eu tenho o ciclo lítico, onde o fago vai infectar a bactéria, apoderar-se dela para sintetizar inúmeros fagos e então mata a célula por explosão, por lise. E o ciclo lisogênico. O fago infecta uma bactéria e insere seu DNA no cromossomo bacteriano, permitindo que o DNA do fago, agora chamado de profago, seja copiado e transmitido pelo próprio DNA da célula. Beleza, gente? Que mais? Aqui eu tenho uma imagem para mostrar para vocês do momento em que o bacteriófago encosta na parede da célula, tá? De uma E. coli, Escherichia coli, e ele coloca o material genético dentro dela. Olha que interessante isso. Olha lá, olha o capsídeo do bacteriófago, tá vendo? Que bonito. Aqui eu tenho milhares de vírus, de bacteriófagos. Aqui ele chegou perto do E. coli, tá vendo? Se aproximou, olha lá, gente, que legal. Aí ele vai, olha o que ele faz. Abaixa e neste momento ele está injetando o DNA dentro dela, tá? Aqui ele está mostrando um close de todas as proteínas que formam o capsídeo. Olha que lindo. Muito legal, né? Bom, gente, o que mais?
eu tenho para falar para vocês. Olha, a gente termina por aqui. E aqui, na próxima aula, eu vou dar um especial sobre coronavírus, tá? Tô montando com muito carinho, tem muita informação legal. E eu espero todos vocês. Tá bom, gente? Tchau, tchau.